Olá, meu nome é Valesca, eu sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de Sergipe e hoje eu venho falar com você de um assunto bastante importante. Meu filho tem aversão ao lápis e agora, o que é que eu devo fazer? Então vem cá e acompanha comigo e não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Primeiro ponto, se seu filho ele tem aversão ao lápis, se seu filho ele se sente angustiado naquele momento das tarefas escolares, naquele momento que você senta com ele para fazer atividade de pintura, você precisa investigar, entender o porquê disso. Então, a primeira dica, busque a ajuda de um terapeuta ocupacional para avaliar o seu filho. O que é que nós, como terapeutas, precisamos saber? Se é por uma dificuldade da coordenação motora fina, se é uma dificuldade pela questão da força, se é uma dificuldade pela questão da destreza manual, da pinça, da apreensão. O que é que acontece? Quando a gente vai escrever, a nossa mão ela tem que fazer o movimento necessário, que a gente chama um movimento mais adequado, para que a escrita ela não se torne cansativa, não torne uma fadiga para a criança, uma fadiga muscular. Então, o nosso corpo ele é feito de forma tudo muito harmoniosa, para que tudo isso não ocorra. Então, o que é que acontece? A criança, a partir dos 4 anos, enfim, 3 anos, já começa também a surgir a apreensão, que a gente usa com o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Essa apreensão aqui. Na maioria das crianças, nessa idade de 4 anos, 5 anos, quando chega para avaliação com dificuldade, com aversão ao lápis, o que é que acontece? Geralmente faz essa apreensão palmar, que é uma apreensão imatura, uma apreensão de bebê, até os 2 anos, 1 ano e meio, é esperado que a criança ela faça apreensão. Com 4 anos, a criança ela já deve ter todo esse esquema corporal formado e já deve conseguir estar fazendo essa apreensão trípode, que a gente chama, que é a apreensão mais adequada para evitar esse tipo de fadiga. Então, comece a observar o seu filho, qual a idade dele e qual a apreensão esperada para a idade dele. Eu vou colocar aqui essa imagem só para vocês acompanharem. Investigando isso, não, meu filho ele faz a apreensão certinha, mas mesmo assim ele tem muita aversão ao lápis. Eu conheço uma mãe que o filho dela ele tem um diagnóstico de autismo, ele é uma criança que tem algumas dificuldades sensoriais. Só para você entender, toda vez que ela ia fazer a tarefa escolar com ele apresentava muita irritabilidade, muita angústia. E aí foi quando ela, juntamente com a TO, identificou que ele tinha uma certa sensibilidade por conta do grafismo, desse pequeno barulhinho que conectava o lápis com o papel. E isso angustiava ele, então ele não queria de forma alguma usar o lápis por essa questão. Então, será que é uma questão sensorial da criança não permitir esse mínimo barulho possível do lápis com o papel? Que pra gente é muito, talvez você nem tenha percebido que faz um barulhinho. Então, também você precisa analisar se pode ser por uma questão desse tipo. Mas é como eu falei, o terapeuta ocupacional é um profissional especializado para avaliar e identificar o seu filho. Esse vídeo é apenas para mostrar para vocês as diversas possibilidades, o caminho, certo? O primeiro ponto é você buscar um profissional. Segundo ponto, às vezes a criança ela tem uma dificuldade mesmo a nível de compreensão, de cognição, e aí quando ela vê o lápis, quando ela vê essas atividades de pintura, que tem a lápis de cor, que tem a lápis grafite, ela associa à escola, e aí ela reage isso com uma aversão também, porque nem todas as crianças elas são incluídas da forma que deve ser, e aí para elas a escola é algo muito ruim, elas não têm uma escola como um reforço positivo. Então talvez essa aversão dela não querer fazer atividades com lápis é porque isso lembra muito a escola. Um paciente, por exemplo, ele tinha essa aversão, e aí foi por conta também da escola, que foi gerando essa aversão nele, e aí a gente fez uma adaptação. Ele começou a fazer atividades com o piloto, que é uma opção também. E além do piloto ele ajuda também nessa questão da apreensão, porque ele é mais grossinho. Para essas crianças que possuem dificuldade na apreensão, o ideal é usar um pouquinho mais grosso, certo? Então, por exemplo, lápis grafite. Eu nunca indico esse lápis redondinho.
eu sempre indico esse lápis que a gente chama o lápis no formato de jumbo, certo? Então, possui lápis de cor nesse formato, geralmente Faber-Castell eles fabricam já. Por quê? Porque esse formato ele facilita a apreensão, certo? Esse corte dele triangular facilita a apreensão da criança. E o lápis, o piloto, por ele ser mais grossinho, também vai ajudar para aquelas crianças que ainda têm muita dificuldade, principalmente nessa questão da força, ou escreve muito fraco, ou escreve forte demais, e aí entra uma questão sensorial, porque é uma dificuldade proprioceptiva, dela medir a força, certo? E aí você pode adaptar, ao invés de ficar sempre só forçando sua criança a usar o lápis, você usa o piloto com materiais plastificados, então você imprime os materiais, as atividades que você queira fazer, coloque uma pasta em L, e aí a criança vai estar cobrindo a letra A, cobrindo a letra E. Depois ela apaga e você pode ir colocando diversas atividades e elas são reutilizáveis. Ou na própria escola, ao invés do lápis, ela escrever mesmo na tarefa com o piloto, certo? Então, esse vídeo, a ideia mesmo foi mostrar para vocês as diversas possibilidades, o que é que pode causar essa aversão. Mas como eu falei, o ideal é você procurar um profissional para ele avaliar e te dar toda a orientação, porque cada criança é única. Obrigada e até a próxima!